Lucas, capítulo 6, alguém encontrou? Você lê pra gente? 26, isso. Aconteceu com eles, Jesus falou no lugar fora. Já que um grande número de seus discípulos, também grande multidão de moradores de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral tinham sido. Eles tinham vindo para o rio, para serem curados das doenças. Os que eram atormentados pelo espírito eram curados. Toda a multidão procurava tocá-lo, porque ele saía o poder de curar a todos. Então, olhando para os discípulos, disse: Bem-aventurados sois vós, pobres, porque o reino de Deus é vosso. Bem-aventurados sois vós, que agora tendes fome, porque ficareis satisfeitos. Bem-aventurados sois vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando o mundo vos odiarem, quando vos expulsarem da família deles, vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como digo, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande, pois os antepassados deles fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebeste a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis satisfeitos, porque passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos vos elogiarem, porque os antepassados deles fizeram o mesmo com os nossos profetas. Até aqui, palavra de nosso Senhor. Amém. A gente conhece esse texto nesse texto na sua outra versão, né? De Mateus. Mas é interessante a gente ler também em Lucas. Vem acompanhado de uma advertência. Ai de você se vocês não prestarem atenção nessas coisas. Mas esse não é o texto da pregação, eu vou retomar ele depois. O texto da nossa pregação de hoje, ele está num corpo de uma reflexão maior que Paulo faz, direcionando a comunidade de Corinto. Vamos abrir? 1 Coríntios. Vocês em casa estão me ouvindo bem? Lembrando que eu agora, com esse microfone, eu não escuto mais vocês. André, se você puder só escrever no chat se está dando para ouvir. Legal. Tá, obrigada. Agora eu não consigo mais ouvir vocês, mas o chat está aberto, então se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é só escrever. 1 Coríntios 15. O texto a gente já vai ler os versículos, mas ele acontece dentro de uma discussão maior que estava acontecendo. Algumas pessoas e alguns ensinamentos que estavam sendo dados para aquela comunidade diziam: não existe ressurreição. Jesus foi um cara bacana, tudo mais, um grande profeta, trouxe bons ensinamentos, mas isso de ressurreição não é verdade. E a gente nem precisa disso. E Paulo escreve o texto previsto para hoje, reagindo a essa provocação. Se nós, como pessoas cristãs, não acreditarmos na ressurreição, o que resta? O que é que resta? A fé do cristianismo está amparada na ressurreição. Se nós não acreditarmos na ressurreição, a nossa fé vai ser baseada em quê? Em nós mesmas, em nós mesmos? No que é que nós vamos colocar a nossa fé se ela não estiver amparada nessa ressurreição? A gente vai ler uma partezinha do argumento. Se vocês quiserem ouvir o argumento todo, tem que ler o capítulo todo, 15. Nós vamos ler os versículos 12 a 20. Que é um trechinho. Eu vou pedir para alguém ler, tá? Para não enjoar da minha voz tanto. Quer ler, Lari?
Querida comunidade, como eu disse, em todo o capítulo 15, Paulo se ocupa em lembrar a comunidade de que a fé na ressurreição não veio do nada, não veio dele. Ele começa lembrando para as pessoas para quem ele escreve, para os membros da comunidade de Corinto, que a mensagem de que Jesus havia sido ressuscitado vinha antes dele. Jesus apareceu ressuscitado para muitas testemunhas e, por fim, também para ele. Como assim estão dizendo que Jesus não ressuscitou? Todas aquelas pessoas mentiram? Paulo estaria mentindo? Se houve testemunhas e não foram tão poucas de que Jesus havia ressuscitado, como podiam então eles e elas duvidar dessa mensagem? Como podiam duvidar de que Jesus Cristo havia ressuscitado e que também a ressurreição estava, por consequência, também dada a elas e eles? Como poderiam afirmar que a morte, dizer que Jesus não ressuscitou, significa dizer que a morte teve a última palavra, teve o poder final? Negar a ressurreição de Cristo e também a nossa é o mesmo que dizer que a Igreja Cristã pregou mentiras durante todo esse tempo. Significa dizer que todas as pessoas apóstolos mentiram. E significa dizer que hoje, para nós, a Igreja de Cristo, por mais de 2000 anos, mentiu. E também nós. Porque nós estamos dizendo que a nossa fé na ressurreição de nada valeu se a gente não acredita na ressurreição. Negar a ressurreição de Cristo é também negar a nossa ressurreição e vice-versa. É o mesmo dizer que a nossa fé, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa oração é vã, não vale de nada. Negar a ressurreição de Cristo e a nossa é o mesmo dizer que a fé na ressurreição é pura ilusão e que nós continuamos e estamos definitivamente perdidos e perdidas. Ou melhor, perdidos e perdidas ainda, ainda mais porque depois de inventar essa história toda, essa mentira, né, de ressurreição, será que daí há salvação para nós depois de mentir tanto, né? Negar a ressurreição de Cristo e também a nossa é o mesmo que dizer que os nossos parentes, amigos, pessoas que vieram antes de nós e que já não estão mais aqui, que já faleceram, estão condenados. Não há mais nada depois, não há mais salvação para essas pessoas e a gente nunca mais vai poder vê-las. Aquilo que sempre foi importante para nós quando nós sepultamos alguém. Vocês já perderam alguém em nascimento? Sim, né? Pai e mãe. Vocês já perderam alguém próximo? Sim. A dor que a gente sente, a saudade e aquela mensagem que a gente ouviu no túmulo foi mentira? Aquela promessa de que haverá o encontro não pode ter sido mentira. Querida comunidade, a vida e a pregação e a morte de Jesus são importantes sim para a nossa vida de fé. O que nós ouvimos do Evangelho, as bem-aventuranças, aquecem o nosso coração e também nos animam para a vida. Mas o essencial, o fundamental é e sempre será a ressurreição. É o fato de Jesus ter ressuscitado no terceiro dia, de ele ter vencido a morte, que faz toda a diferença. Se assim não tivesse sido, Jesus seria só mais uma vítima de um sistema opressor, de um sistema dominador, mais um mártir de tantos que nós temos testemunhado na história, inclusive no nosso tempo. A gente acabou de lembrar desse menino. A ressurreição, o fato de não ter Jesus também virado pó, de sua vida não ter tido um fim normal e previsto, é que deu e dá sentido a tantas vidas espalhadas pelo mundo afora.
e também a nossa. A ressurreição de Jesus é que dá sentido para uma teimosia na luta contra a fome, contra governos ditadores. Teimosia porque é aquilo que a gente faz e que é tão pouco, mas a gente continua fazendo porque a gente sabe que nós fazemos como consequência da graça, do amor. É a fé no Cristo vivo que venceu a morte, que consola o coração de tantas mães que perdem todos os dias filhos e filhas pela violência, de todas as pessoas que perderam alguém querido, né, durante essa pandemia e que estiveram sozinhas na hora de dizer adeus por causa da Covid. A ressurreição de Jesus e a fé também na nossa ressurreição é o que dá sentido para a nossa vida, a minha e a tua. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou por ti. Porque Cristo decidiu transformar a tua vida. Porque Cristo aceitou a dor que lhe foi imposta para que tu saibas sempre que o seu abraço, o abraço de Deus, é dado para você. E te alcança também no pecado, te alcança também na dúvida, te alcança também quando a gente está desesperançado, também ali, quando a gente não está nem acreditando muito, quando a gente não sabe nem mais de onde vem, também ali, o abraço de Cristo te alcança. Também na morte. Nada, diz o apóstolo Paulo a Romanos, nada pode nos separar do amor de Cristo, nada, nem a morte. Por quê? Porque Cristo já esteve lá primeiro. Ele já esteve lá primeiro para segurar aqui. Ingrid, quando chegar a tua vez, também lá o abraço de Deus vai te alcançar. Jesus morreu, aceitou a morte violenta, absurda de cruz. E ressuscitou para que nós saibamos que o seu abraço nos alcança também na morte. Querida comunidade, somos bem-aventurados e bem-aventuradas sim, como testemunhou o Evangelho de Lucas que ouvimos. Há um reino prometido, garantido para nós pela ressurreição de Cristo. Há um lugar para o abraço de Deus também para você. Há um lugar para o abraço de Deus também para as pessoas que nós amamos e que se foram antes de nós. Há lugar para você no abraço de Deus. Ingrid conhece com certeza. Vocês conhecem a história do Pequeno Príncipe? Tem várias coisas dessa história que são lindas e que a gente lembra. Mas eu quero resgatar uma do encontro dele com a raposa, que eu acho que é o mais icônico, né? Quando ele diz para a raposa, ele quer saber quando é que ela volta. Vocês lembram disso? Porque ele disse, eu sei, quando você volta, eu já posso me alegrar antes, não é? Se eu sei quando você vai voltar, eu já posso me alegrar antes, eu já posso ficar nessa expectativa do encontro e na pré-alegria do encontro, que é uma alegria diferente, não é uma alegria plena, mas já é uma alegria. A ressurreição, a certeza da ressurreição é a certeza desse encontro. E a gente pode já agora sentir essa pré-alegria. Pré-alegria porque nós sabemos que um dia a gente pode se sentar aos pés de Jesus e ouvir todas as histórias que não chegaram até nós. Eu me imagino sentado nos pés de Jesus, escutando ele contar o que ele viveu por aqui, o que ele sentiu, como foi estar no meio de nós. Tudo aquilo que não chegou até as nossas mãos, tudo aquilo que talvez ficou só no coração de Jesus e nós sequer ficamos sabendo. Essa pré-alegria de estar lá e encontrar com todas as pessoas que vieram antes de nós por aquele abraço. Podemos ter sim essa alegria na espera.
alegria sem pressa, alegria esperançosa, alegria que nos preenche mesmo nos momentos de maior escuridão. A esperança na ressurreição dá sentido aos nossos cultos, às nossas orações, dá sentido às nossas ações de amor, dá sentido à forma como nós vivemos, como tratamos as pessoas, como nos relacionamos com a natureza, com o mundo. A ressurreição de Jesus é a fé na nossa ressurreição também. E essa fé nos dá esperança para dar sinais dessa esperança diante de tantos sinais de desesperança no nosso mundo e de morte. A ressurreição de Jesus significa que a morte não tem a última palavra. Retomando o que Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado e é isso a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Essa certeza, gente querida, é fundamental e central para a nossa fé. É essa verdade que deve guiar a nossa vida, que deve dar sentido aos nossos dias. A morte não tem a última palavra. É isso que afirmamos sempre, que o poder da morte se manifesta. A morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Está nos versículos seguintes. Em outras palavras, a vida sempre vencerá, pois Deus nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesse domingo, o Evangelho nos convida a sermos testemunhas, apóstolos e apóstolas da vida, porque é isso que nós confessamos através da nossa fé em Jesus Cristo. É nisso que deve se basear a nossa vida. É isso que devemos celebrar todos os dias. A vida plena e abundância para todas as pessoas. Vida conquistada por Jesus Cristo para nós, por meio da sua ressurreição. Que assim seja. Que a graça e o amor de Deus, que supera todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Jesus Cristo. Amém.